Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, essa é mais uma aula de Ciências da Natureza e eu sou a professora Gabi. Então, vamos começar a nossa aula. Muito bem, então lembrando das 3 palavrinhas importantes para sermos bons cientistas: investigação, experiência e conhecimento. Então, nas últimas aulas, vocês aprenderam um pouquinho sobre a importância da vacina e também sobre a etiqueta respiratória. E hoje, o que nós vamos aprender? Então, vamos ver quais são os nossos objetivos da aula de hoje. Então, olha lá. Conceituar sombra. Isso mesmo. Então, é esse o nosso objetivo da aula de hoje. E a professora, vai começar brincando um pouquinho com vocês de adivinha. Então, presta atenção nas perguntinhas que a professora vai fazer. Pensa, mas não pode demorar muito, tem que pensar rápido, não é? Então, olha lá. O que é que entra na água e não se molha? Então, pensa aí. O que é que entra na água e não se molha? Vamos lá. Será que alguém já respondeu? Vamos ver qual que é a resposta? Vamos ver? Então, entra na água e não se molha. A sombra. Isso mesmo, a sombra. Quem será que acertou, essa resposta? Então, vamos ver. A próxima pergunta. O que é? Pode passar diante do sol sem fazer sombra. O que será que é? Pensa aí, crianças. Pergunta para quem está com você também. Será que já tem criança respondendo? Vamos ver? Olha lá a resposta. O vento. Isso mesmo. E vamos para a última adivinha. Presta atenção. O que é? Subindo o sol, ela vai encurtando. E descendo o sol, vai se alongando. O que será que é? Subindo o sol vai encurtando e descendo vai se alongando? O que será, crianças? Vocês já estão respondendo? Vamos ver qual que é a resposta? Olha lá. A sombra. Então, novamente, a resposta a sombra. Então, a professora vai pegar essas duas e vai colocar aqui do ladinho. E essa outra aqui, a professora vai, deixar aqui pertinho para nós lembrarmos, de entender por que, que quando o sol vai subindo, ela vai se encurtando e quando vai descendo, vai se alongando. Então, vocês ajudem a professora a lembrar, tá? Que nós temos, que estudar essa adivinha, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já aprenderam, na aula da professora Elisângela sobre a luz. Então, ela nos falou sobre a luz, que a luz é uma forma de energia, não é? Que nós percebemos pela nossa visão e que ela está sempre em linha reta e sempre em grande velocidade. Isso é o que nós aprendemos sobre a luz. Mas e a sombra? Você sabe o que é a sombra? E de onde vem a sombra? Então, vamos olhar lá na telinha, Olha a pergunta que a professora vai fazer hoje para vocês pensarem. O que é sombra? Então, vai pensando, vai elaborando as suas hipóteses, pergunta para quem está com você em casa, não é? E hoje nós temos algumas respostas dos alunos, que enviaram para a professora e que são lá da escola Zanoni. Então, vamos prestar atenção nas hipóteses que eles enviaram para a professora. Vamos lá? O que é sombra? Sombra é quando a luz do
sol bate na gente formando uma sombra. E conforme a gente vai se mexendo, a sombra também se mexe. Isso que é uma sombra. A sombra é a luz do sol que bate em você. Daí como a luz do sol não passa de você, forma a sombra. O que é a sombra? A sombra é quando a luz do sol bate na rua e quando a gente se enfia no meio dela, a gente forma uma sombra e a gente vira tipo uma árvore. Isso que é uma sombra. Obrigada, crianças! Um beijo para os alunos lá da Escola Zanoni, que elaboraram, pensaram um pouquinho sobre essa pergunta, não é? Então, vamos ver como que nós escrevemos a palavrinha sombra, que é o que nós vamos estudar hoje? Então, presta atenção lá na telinha. Então, olha lá, as letrinhas, da palavra são a letra S, a letra O, a letra M, a letra B, a letra R e, por último, a letra A. Vamos ver quais são as sílabas? Então, olha lá. S-O-M, som. B-R-A, bra. Então, olha lá quantas sílabas nós temos na palavrinha sombra. São 2 sílabas. Muito bem. Então, a professora trouxe, para vocês relembrarem alguns objetos, tá? Vocês vão lembrar das aulas da professora Elisângela hoje. Então, a professora vai utilizar aqui a lanterna, para nós olharmos. Aqui, vamos observar esse objeto. O que é? Um papel manteiga, um tipo de papel. Então, quando a professora coloca a luz, o que acontece com a luz? Será que ela consegue ultrapassar ali na bancada? Ela vai ultrapassar, mas ela não vai ultrapassar totalmente, ela não vai ultrapassar toda a sua luz. Agora vamos ver esse objeto aqui que a professora trouxe, A professora trouxe um copo, Então, vamos observar aqui, É um objeto transparente, Então, a professora vai colocar aqui a luz. O que vai acontecer, quando a professora coloca a luz? Ela vai ultrapassar nesse objeto, porque ele é um objeto transparente. Então, quando a luz chega até a superfície, ela consegue ultrapassar. E a professora trouxe outro aqui, que é um bloquinho de madeira, Então, vamos observar. Esse é um objeto opaco. Olhem o que acontece quando a professora, coloca a luz ali. Então, nós temos uma fonte de luz, que é a lanterna. A luz consegue ultrapassar? Não, ela não consegue ultrapassar, porque ele é um objeto opaco. Então, ele vai servir como um obstáculo, para a luz. E quando a luz não consegue ultrapassar, o que nós temos? Observem lá o que tem embaixo da bancada. Tem uma sombra. Então, de uma forma bem simples, nós podemos dizer que a sombra, ela é um espaço escuro que é originado pela ausência da luz, E essa sombra, ela é criada pela presença de um obstáculo. Qual que é o obstáculo que está aqui, na luz? É, a madeira, o bloquinho de madeira. E nós temos outros tipos, de objetos que eles são opacos também. Por exemplo, o papelão. Então, a professora vai, colocar a luz e novamente ela não vai ultrapassar. E ela vai formar o quê? A sombra, Então, diferente do papel manteiga. O papel manteiga, ele é um papel translúcido, Então, nem todos os papéis, eles são iguais. Eles vão ser, diferentes. Não é mesmo? Então, vocês lembraram lá da aula da professora Elisângela? Lembraram? Isso mesmo! Então, nós vamos agora assistir uma experiência que a professora Elisângela fez lá na aula dela. Então, prestem bastante atenção para vocês lembrarem.
Agora a professora vai mostrar para vocês uma experiência que a professora fez. Vocês observaram lá na imagem que existem as sombras? Vocês conseguiram observar? Ou vocês já observaram durante o dia, quando vocês estão lá no sol, que existe a sombra? Então, a sombra é a ausência do sol, a ausência da luz. Mas ele precisa de um objeto, né, para ele fazer a sombra, e precisa de uma fonte de luz. Então, a professora fez uma experiência, fiz lá na minha casa. E essa experiência eu utilizei um objeto, peguei qualquer objeto, eu peguei essa garrafa descartável. E eu utilizei também a fita métrica, né? Se vocês não tiverem, vocês podem usar a régua, né? Se não tiver, usa a régua ou a fita métrica. E também pode usar o barbante, né? Qual material que vocês tiverem em casa. Então, a professora pegou esse objeto e colocou lá no sol. Coloquei lá fora no sol e fui observando. Fui registrando durante o dia 3 horários diferentes. Eu fui lá e fotografei. Vamos ver lá a experiência que a professora fez? Então, lá, a professora fez a experiência do comprimento da sombra. Então, observem lá. A professora deixou no mesmo lugar, né, e foi observando durante o dia. No primeiro horário que a professora fez a experiência foi às 10 horas. E a sombra, ela teve um comprimento de 33 centímetros. Então, observem lá. Observem a posição da sombra e o tamanho da sombra. Depois, a professora deixou lá e voltou 12 horas, né? Meio-dia. Voltei lá no mesmo lugar e fotografei. Olhem lá o tamanho da sombra. 14 centímetros. E olha o tamanho da sombra. Depois, deixei lá novamente e voltei 15 horas. Observem lá. Olha onde que a sombra se posicionou e 29 centímetros. Então, vocês observaram? O que vocês puderam observar nessa experiência que a professora fez? Então, vocês observaram que essa experiência, né, o que ela precisou para ela acontecer? Né? Ela precisou de uma fonte de luz, né? Se não tivesse a luz, nós não íamos conseguir registrar a sombra. Então, a sombra, ela é, ó, uma silhueta escura de um objeto, né, que não deixou a luz passar e precisou de uma fonte de luz. Então, aqui nós conseguimos observar. Vocês viram que a sombra, ela aumenta e diminui? Por que será que isso acontece, professora? Ela acontece por causa, né, conforme a direção onde está a luz, né? Então, aqui nós podemos observar que conforme a posição do sol, a sombra foi modificando. Então, aqui a sombra está maior, né, em uma direção. Daí nós podemos observar que o sol foi mudando de posição no céu, né? Aqui no meio-dia, então, o sol estava mais em cima, olha, do objeto. Então, a sombra diminuiu. E também aqui, olha, o sol já mudou de posição e a sombra também. E ela já foi aumentando. Então, façam essa experiência aí na residência de vocês. Peguem um objeto que vocês têm em casa, pode ser um brinquedo, ou se vocês tiverem um irmãozinho, façam a sombra de vocês, para vocês observarem que ela vai mudar, né, de posição, vai mudar de tamanho, conforme, né, a posição da luz.
Então, o que nós precisamos para poder ter a sombra? Precisa de um objeto que não deixe passar a luz e precisa de uma fonte de luz. Gostaram dessa experiência, crianças? Então, façam aí na residência de vocês. Vocês lembraram, crianças, da experiência que a professora Elisângela fez? Isso mesmo. Então, ela pegou lá a garrafa, o litro, né? E ela mediu o comprimento da sombra. E ela pediu para que nós, né, tentássemos fazer experiência parecida, né? E a professora, né, eu decidi fazer uma experiência e trouxe para vocês lá na telinha, né, para mostrar. Então, o que a professora Gabi fez? Então, observem lá na telinha. A professora resolveu sair, né, durante o dia para tirar algumas fotos e ver o tamanho da minha sombra. Então, a professora mostrou lá os objetos, né, transparentes, translúcidos e opacos. O nosso corpo, ele é opaco, né? Então, a luz, ela não vai ultrapassar o nosso corpo. E nós vamos ser, né, o obstáculo da luz. Então, ela não vai ultrapassar. Dessa forma, vai formar a sombra. Então, lá na primeira foto, né, a professora Gabi vai colocar lá o solzinho, para vocês verem, né, que o sol, ele estava numa posição. Então, o horário era às 8 da manhã. Então, o sol, né, ele nasce e ele vai mudando a sua posição. Então, o sol ele estava ali, né, meio baixo. E ele, né, formou lá a minha sombra. Olhem lá o tamanho da minha sombra. Agora, nós vamos observar a foto, né, que a professora Gabi tirou às 11h50 da manhã. Então, olha onde que está o sol que a professora Gabi marcou lá. Então, o sol, né, ele mudou a sua posição. Lembram lá do movimento aparente do sol, né, que ele vai ter posições diferentes. Então, agora o sol ele está mais alto. Então, o horário era às 11h50 da manhã, quase meio-dia. E olha como mudou o tamanho da sombra da professora. Então, ela ficou menor, né? Agora, vamos ver lá a foto lá de baixo, né? Aonde que está o sol. Então, vejam que a professora, né, a sombra mudou novamente. Isso porque o sol, ele também mudou a sua posição. E olhem lá o horário, era às 15 horas da tarde, né? Então, era o meio da tarde. E o sol, né, ele já mudou novamente a sua posição, ficou mais ali para o lado, né? Então, olha lá o tamanho da sombra da professora. E a última foto, né? O sol novamente mudou a sua posição, né? Porque já era à tarde, não é? Então, a professora não colocou o horário ali, mas esse horário era mais ou menos, né, às 16h45, né? Quase às 17 horas da tarde, né? Então, a sombra da professora mudou novamente. E olha o tamanho da sombra. Ela ficou mais longa. Isso mesmo, né? Então, vocês podem ver que o sol, que a nossa sombra, ela pode mudar, né? Conforme a posição do sol. Então, a sombra, ela pode mudar conforme a posição da luz, né? Então, vamos observar aqui. A professora vai usar esse objeto aqui para mostrar para vocês. Ó, vamos ver. Então, vamos fazer de conta, né? Que o sol, ele está mais ou menos nessa posição, né? Então, como que está a sombra do objeto, né? Olhem lá. Agora, ele vai mudar a sua posição e a sombra, ela vai, o que vai acontecendo? Encurtando, olhem lá. Então, o sol vai mudando a sua posição, né? E a sombra vai encurtando. Então, a professora colocou a lanterna lá, bem em cima, né? E olha só a sombra como que tá. E vai mudar novamente a posição, né? Como se fosse o sol, né? Então, agora ele está indo para o outro lado, né? E olha a sombra mudando novamente. Olha lá. Perceberam? Então, como muda? E vocês viram que está aparecendo um pouquinho mais de sombra aqui, né? Quando a professora coloca, né? Ó, fica aparecendo as outras sombras. Isso porque aqui, né? Onde a professora está gravando a aula, tem outras fontes de luz, tem outras luzes, né? Então, ele vai formar mais uma sombra, por isso que vocês estão vendo, né? Lembraram lá
da adivinha que a professora fez, né? Que subindo o sol vai encurtando e descendo o sol vai se alongando. Então, é isso que acontece, que vocês viram lá na foto, viram, né, aqui no objeto. E vocês já ouviram falar sobre o teatro de sombras? Isso mesmo. Então, era uma forma muito antiga das pessoas contarem histórias, né? E eles usavam bonecos, marionetes, né? E os bonecos, atrás deles, havia uma fonte de luz que formavam essas sombras. Então, hoje nós vamos fazer a experiência do teatro de sombras. E para isso, né, vocês vão precisar de alguns materiais que vocês tenham em casa. Então, olha lá. Uma caixa de papelão, pode ser caixa de sapato, uma tesoura, papel manteiga, cartolina, ou pode ser também um papel cartão, cola, fita adesiva, palito de churrasco, pode ser também o lápis, se vocês, né, não tiverem o palito de churrasco, pode ser um lápis de vocês. Vão precisar do material para colorir, como canetinha, o lápis de cor, né, para vocês desenharem e enfeitarem. E também a lanterna, pode ser, né, a lanterna do celular também, caso vocês não tenham uma lanterna em casa, tá? E a professora fez em casa, né, e tirou algumas fotos para mostrar para vocês como que acontece, né, como que é o processo, né, para essa experiência. Então, olhem lá na telinha. Primeiro, a professora pegou lá uma caixa de sapato que ela tinha em casa, né? Aí, eu peguei a minha tesoura e cortei o fundo da caixa de sapato, né? Então, a professora cortou, deixou um espacinho ali, né, entre a caixa e cortou. E depois, a professora pegou o papel manteiga, que a professora mostrou aqui na aula também. E com a fita adesiva, a professora colou o papel manteiga lá no fundo da caixa para o lado de fora, né? Então, a professora colou com a fita adesiva e deixou ali ele bem retinho, né? Bem esticadinho ali na caixa, tá? E aí, vocês podem fazer, né, na casa de vocês com o material que vocês tiverem e podem decorar. Desenhar, não é? Enfeitar com a canetinha, não é? Podem usar lá o papel que vocês quiserem para enfeitar a caixa de sapato. E a professora fez aqui, né? E a professora decorou com o EVA, né? Decorou com o EVA ali colorido, colocou umas florzinhas, né? Encapou a caixa, né? Então, olhem lá, a professora fez, né? Aqui tá o papel manteiga, onde a professora colou, né? A professora cortou o fundo. E eu peguei, né, algumas imagens lá da internet, né? E eu recortei essas imagens e colei, né? Então, ó, a professora colocou aqui, né, o gatinho e uma bailarina, né? Que vocês podem desenhar e recortar, né, no papel cartão ou no papelão mesmo, né? Fazer o desenho de vocês. E aí depois a professora colou com a fita adesiva aqui no palitinho. Se não tiver o palitinho, pode ser no lápis mesmo, tá? E agora, né, nós vamos testar essa experiência e vamos ver se ela vai dar certo. Então, a professora vai pegar a lanterna, né? Vocês podem usar a lanterna do celular, né? Vou ligar ela aqui. Vou colocar aqui, né, na pontinha da caixa para ela formar a luz, né? Vamos ver se vai dar certo, né? E vamos pegar aqui alguns dos personagens da professora, né? E colocar aqui na caixinha. Olhe lá o que vai acontecer, né? Então, vocês podem criar a história, né? Contar lá os personagens, o que acontece, não é? Então, ó, eu posso aproximar, né? Posso distanciar. Ó, é o efeito que a luz vai dar, né? Que vai fazer a sombra. Por que que tá fazendo sombra aqui, né? Por que será que tá fazendo sombra? Tá fazendo sombra, não é? Porque o papel que a professora colocou, né, aqui, né, no gatinho, ele é um papel que ele é opaco. A luz não vai ultrapassar ele, não é? Então, a luz vai bater e ele vai servir como um obstáculo, formando a sombra, né? Formou a sombra. E por que que passa, né? Por que que ele não passa no papel manteiga? Porque o papel manteiga, ele é um papel translúcido, não é? Então, é um papel translúcido que a luz ela vai passar, mas não vai passar totalmente, não é? Viram só que legal? Então, essa experiência vocês podem fazer em casa, brincar e criar a história de vocês. Olha lá o coelhinho que a professora fez, ó. Bem legal, não é? Então, vocês podem
testar, tá bom? Então, espero que vocês tentem, tirem foto, enviem para a professora, tá bom? E usem bastante a criatividade. E agora nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá? Olhem lá, pega a folhinha e presta atenção. Observe a imagem abaixo e responda. Você consegue ver o que tem dentro dessa caixa? Justifique. É possível ver o que tem dentro da caixa? Então, vocês vão pensar e vão responder. No número 2, você aprendeu que a posição da sombra muda conforme o movimento do sol. Circule em cada uma das imagens abaixo a posição correta do sol, de acordo com a sombra projetada. Então, observem a sombra e observem qual é a posição correta do sol. E vocês têm 10 minutinhos.
Conseguiram, crianças? Vamos corrigir a nossa atividade? Então, olha lá. A primeira atividade, né? É possível observar o que tem lá dentro da caixa? O que vocês responderam? Então, vamos ver? Não, não é possível, pois a caixa ela é um corpo opaco, que a luz não atravessa. Lembrando que nem todos os papéis, né, são opacos, né? Alguns eles podem ser também translúcidos. E o número 2, né? Você aprendeu que a posição da sombra muda conforme o movimento do Sol. Circule em cada uma das imagens abaixo a posição correta do Sol. Então, olhem lá, de acordo com a sombra, qual é a posição correta? Então, olha lá, o solzinho do meio, né, que formou a sombra. E no próximo, o solzinho que está para o lado, né, lembrando da foto que a professora mostrou, né, da experiência que a professora fez aqui. Muito bem, e eu quero agradecer aos alunos lá da Escola Zanoni, a professora deles que enviou e também a coordenadora da escola. Então, um grande beijo para vocês, crianças! E agora espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula. E chegamos ao final porque nós atingimos o nosso objetivo, que era conceituar a sombra. E para encerrar, vamos lembrar, né, do que nós estamos comemorando essa semana, a Semana da Pátria, né? Olhem que imagem bonita, é uma imagem montada, não é? Mas serve para olharmos a beleza da nossa pátria e vamos nos conscientizar durante esta semana, comemorar, não é? Cuidando da natureza. E eu espero vocês aqui no Vem Aprender, na próxima aula de Ciências da Natureza. Tchauzinho e até logo! Vem aí, Educação Física. Olá, crianças! Na aula de Educação Física de hoje, nós vamos aprender sobre esportes de precisão. Vocês sabem o que são esportes de precisão? A professora fez um vídeo para vocês entenderem melhor. Vamos assistir? Hoje nós vamos aprender sobre esportes de precisão. Quando uma pessoa lhe dá o conselho, se mirar naquela direção você não vai errar. Ou se o conselho for, você precisa melhorar a pontaria. O que ela quer dizer? Acertou quem respondeu acertar um alvo. Esportes de precisão são aqueles onde o objetivo é atingir com algum objeto um alvo estático, ou seja, parado ou mesmo em movimento. A mira, também chamada de pontaria, é a capacidade mais importante nesse esporte. Eles podem ser praticados de forma individual ou coletiva. Vamos conhecer alguns esportes de precisão? O boliche, o golfe, a bocha, o dardo de salão, o tiro com arco, o tiro esportivo, a esgrima, o curling, a sinuca. Com certeza, vocês já viram e conheceram alguns desses esportes, não é mesmo? Então, não esqueçam, esportes de precisão são aqueles onde o objetivo é acertar um alvo. E aí, gostaram do vídeo? Vocês viram, né? Nos esportes de precisão, nós precisamos ter uma boa mira, uma boa pontaria. E hoje, nós vamos nas atividades trabalhar isso. Qual será a nossa primeira atividade? A nossa primeira atividade se chama deslize. E para essa atividade, crianças, vocês irão precisar de fita adesiva ou giz para marcar o chão. Vocês irão precisar traçar 2 quadrados no chão, assim como nós fizemos aqui. E a uma certa distância desse quadrado, 2 linhas onde os jogadores ficarão atrás delas
para executar as jogadas das peças. Vocês também irão precisar de peças que deslizem no chão. Aqui a professora trouxe os Star Pliques, que são essas pecinhas de montar, mas quem não tiver elas em casa pode utilizar qualquer tipo de tampinha. Aqui a professora trouxe para mostrar as tampinhas de conserva. Então vocês também podem utilizar na atividade. O objetivo dessa atividade do deslize é jogar as peças deslizando pelo chão, de forma a colocar 3 peças no quadrado central. O jogador que primeiro colocar 3 peças no quadrado de dentro, vence o jogo. Agora, se por exemplo, tiver uma peça de um jogador no meio e o outro jogar e fazer a peça sair fora, o jogador tem o direito de pegá-la e voltar a jogar, assim como todas as peças que estarão fora do quadrado. Então, vence quem colocar 3 peças no quadrado central. Então, vamos brincar, professora Marcela? Quando eu falar valendo, podemos jogar. 1, 2, 3, valendo! Pode correr, buscar as pecinhas que erraram e voltar a jogar, criança. Aí, consegui acertar as 3 peças rosas no quadrado central, então eu venci o jogo. Vamos para a nossa segunda atividade, professora Marcela? Vamos para a nossa segunda atividade? Para fazer a nossa segunda atividade, nós vamos precisar demarcar no chão, né? Vocês vão desenhar ali 2 colunas com 6 quadrados, tá bem? Da forma como está aparecendo aí. Vocês podem utilizar fita, né? Como fizemos, ou qualquer outra coisa que vocês consigam riscar aí o chão, giz ou outra coisa que vocês têm em casa, ok? Vocês vão precisar também de um balde, tá? E uma corda amarrada no balde, tá bem? Vão precisar também de tampinhas. A professora Ana está com as tampinhas ali. Como que vocês vão colocar nesses quadrados? Alternando, ó, do jeito que a prof está colocando ali, ó. Um coloca, o outro não, certo? Muito bem. Vai ficar desta forma, tá bem? Nós vamos dar 2 opções para vocês. Vocês podem utilizar, se for fazer sozinho, né? Deixar o balde no chão, ou você pode pedir ajuda aí para alguém na sua casa para segurar o balde. Aqui eu vou ajudar a professora Ana e eu vou segurar. Isso aqui vai ser o nosso pêndulo, igual aqueles pêndulos de relógio que ficam fazendo tic-tac, sabe aqueles relógios antigos? Ó, para um lado e para o outro. Vai dificultar um pouquinho, né? Mas torna-se mais divertida a brincadeira. Aí a professora Ana vai precisar vir pulando com um pé só, se equilibrar, pegar uma tampinha. Vamos lá, professora? Vamos demonstrando? Pula com um pé só, pega uma só tampinha e vai pulando até o último quadrado. E chegou no último, isso, tentou acertar. Acertou, volta do começo e, de novo, pega a próxima tampinha. Lembrando que é uma de cada vez. Opa, errou! Até acabarem todas as tampinhas. Vamos lá, professora? Isto! Tá faltando 3 tampinhas. Isso, equilibra. E a mira. Isso, a prof tá boa de mira hoje, hein? Quase acabando, prof. Oh, ai, a prof derrubou. Quando acontecer isso, crianças, devolve a tampinha no lugar e recomeça. Isso. E errou. Não tem problema, falta mais uma, professora. A última.
Mira, olha a pontaria. Ah, mas foi bom, acertou 3, tá ótimo. Vamos para a nossa próxima atividade, professora? A terceira atividade de hoje é a sinuca de mesa. Para esta atividade, vocês irão precisar de uma mesa ou de uma bancada, de copinhos plásticos descartáveis, fita adesiva, e aí vocês podem escolher para brincar tampinhas, bolinhas, podendo ser até mesmo bolinhas de papel, ou até mesmo carrinhos que vocês tenham em casa. Então, o objetivo dessa atividade é o seguinte: se você estiver brincando sozinho, você vai colar os copinhos de um lado da mesa e tentar acertar os objetos nos copinhos. Agora, se você tiver alguém para brincar com você, então você vai precisar colar os copinhos dos dois lados da mesa. Cada jogador terá 3 tentativas, mas vocês podem mudar as regras. De repente, todas as bolinhas ou carrinhos que caiam para o lado do adversário, ele pode pegar e jogar para o seu lado. Vocês podem estar mudando as regras, certo, crianças? Então, nós vamos fazer uma vez para vocês verem. Vamos fazer primeiro com os carrinhos, professora? Então, um jogador joga de cada vez. Quer começar? Posso começar, professora? Não consegui. E o carrinho da professora Marcela ficou no caminho também. Quase! Não foi dessa vez. Minha última tentativa com o carrinho. Passou raspando novamente. A professora Marcela tem o terceiro carrinho dela. Quase, mas não foi desta vez. Então agora nós vamos tentar com as bolinhas. Vamos lá, professora? Ixi, passou muito longe, né, crianças? Também não deu, professora Marcela. Hoje a nossa pontaria não está legal. Quase, professora Marcela. Passou raspando. Não foi desta vez, né, crianças? Nós não acertamos aqui, mas com certeza vocês vão treinar bastante em casa e vão conseguir. Não é uma atividade tão fácil, mas a ideia é justamente que vocês treinem a mira, a pontaria. Vamos para a nossa quarta e última atividade, professora Marcela? Vamos para a nossa próxima atividade, crianças? A nossa próxima atividade vai ser a sinuca com tampinhas. Para isso, vocês vão precisar de 4 cabos de vassoura, tá? Se vocês não tiverem tantos cabos de vassoura aí na casa de vocês, né? A gente vai dar a opção para vocês fazerem com toalhas, tá bem? Só lembrando que dispõe a toalha assim quadrado, com um espaço de 3, 4 dedos entre ela, tá bom? Aqui também vão precisar deixar o espaço 3, 4 dedos nos 4 cantos, tá bem? Esse espaço vai ser como se fosse a nossa caçapa da sinuca, tá? Aqueles buraquinhos onde as bolinhas caem, ok? Vamos precisar também de, se você for jogar sozinho, você vai precisar de mais um taco. O professor está com o taco, vai demonstrar como jogar sozinho. Sozinho precisaremos de 3 tampinhas de uma cor, tá? E uma tampinha de uma cor diferente. Aqui nós escolhemos a branca para ser a tampinha neutra, que é onde vai fazer a professora vai realizar a tacada. Tem sempre que bater na tampinha neutra. Vão posicionar a mãozinha e o objetivo é acertar. Isso, vocês viram que ela colocou, acertou o taco na tampinha neutra, na branquinha, tá? Assim ela fez o estouro, abriu. Demonstra só mais uma vez, professora. E ela vai tentar acertar as tampinhas dela na caçapa, né, nos espaços, ok? Aqui, para ficar mais divertido, nós vamos jogar em dupla, né, professora?
Se vocês forem jogar em dupla, vão precisar daí de mais um taco, um cabo de vassoura aí na casa de vocês. E também vão precisar de tampinhas também de cores diferentes, mais 3 daí. Aumenta mais 3 tampinhas de uma cor diferente, como a professora está colocando ali. Tá bem? Pode começar, professora. Ela vai começar também. O objetivo do jogo também vai ser acertar todas as tampinhas da sua cor nas caçapas. Quem conseguir acertar primeiro todas as tampinhas da sua cor, ganha. Agora é a minha vez. Então a professora é a cor vermelha, né, que ela estava jogando. Eu sou a cor verde. Opa! Se a tampinha branca tivesse saído, vocês pegam ela e colocam de volta no local que ela saiu. A prof tenta acertar as vermelhas. Foi longe a branca, né, gente? Ficou ruim aqui. Não tem ângulo. Bom, crianças, nós vamos continuar brincando aqui com a professora Ana, tá bem? E vamos ver quem ganha. Continuem brincando aí na casa de vocês, tá bem? Lembrando que a aula de hoje foi sobre esporte de precisão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula! Good morning, good afternoon, bom dia, boa tarde. Eu sou a repórter Teacher Catarina e está começando mais uma edição do Vem Aprender News, o jornal do Vem Aprender. A história de Pop, a cachorrinha que foi parar na Lua, correu o mundo. Hoje, ela dará uma entrevista exclusiva para o Vem Aprender News. Hello, Poppy! It's a pleasure to have you with us today. Thank you! I'm so happy to be here. Nice! Também ficamos felizes em ter você aqui. Tem sido muito comentado que Pop chegou à Lua em uma cama voadora. Hoje vamos confirmar se isso é verdade. A lot of people say that you went to the moon in a flying bed. Is it true? Yes, of course. I was sleeping on the bed. I was dreaming about a delicious steak. Then the bed magically started to fly. Wow, that's a very crazy story! História impressionante! Pop dormindo na cama, sonhando com um bife delicioso e a cama magicamente começa a voar. Como será que foi essa viagem? How was your trip? It was the best trip I've done in my life, Katarina. This space is wonderful, with colorful stars. Very, very beautiful. Great! Ela disse que o espaço é lindo, com estrelas coloridas, e que foi a melhor viagem da vida dela. Ela deve viajar muito. Do you travel a lot? Sure, I love to travel to beaches in summer. But I don't like so much to travel in winter. I hate cold. Oh, ela ama viajar para praias no verão, mas não gosta de viajar no inverno. Pop odeia frio. Como será que era o clima lá na Lua? How was the weather like in the moon? Unfortunately, it was really cold, but I could saw some meteor shower. Amazing!
Era muito frio na Lua, mas ela conseguiu ver algumas chuvas de meteoros. Mas será que ela está feliz em ter voltado para a Terra? Are you happy to come back? Yes, of course. I love my planet. Okay, thank you, Poppy, for the interview. Thank you for you. Agora vamos para a previsão do tempo, the weather forecast. It will be sunny on Wednesday. It will be windy on Thursday. It will be cloudy on Friday. And it will be rainy on Saturday. Very good! Então, crianças, vocês perceberam que hoje nós estamos em um jornal news. A palavra news pode ser tanto jornal quanto notícia. E mais para o jornal televisivo. Porque o jornal impresso que a gente lê é newspaper. Mas o que nós temos no jornal televisivo que nós geralmente assistimos na TV? Quais são as partes desse jornal? Ah, nós temos entrevista, interview. E o que é entrevista? Vocês já ouviram falar em entrevista com a professora de português de vocês? Já viram alguma coisa sobre entrevista? Ah, muito bem! Entrevista é quando uma pessoa, pode ser uma repórter, faz perguntas para outra pessoa, igual a prof fez lá com a Pop. Em inglês, entrevista é interview. E também temos a previsão do tempo, que a gente também viu agora há pouquinho. The weather forecast. Uma previsão do tempo tem um meteorologista que vai ter alguns aparelhos especiais, vai fazer uma previsão de como vai estar o tempo essa semana. Se vai estar ensolarado, se vai chover, e pode haver variações do tempo durante uma mesma semana. Igual a gente viu as palavras em inglês ali da previsão do tempo. Então, como nós, para ver a previsão do tempo, precisamos saber quais que são os dias da semana. Então, vamos ver como que é em inglês? Days of the week, dias da semana. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, que são respectivamente domingo, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, aqui nessa primeira coluna em branco, os dias da semana em inglês, e ali do lado a sua tradução em português. Então, Sunday, domingo, Monday, segunda-feira, Tuesday, terça-feira, Wednesday, quarta-feira, Thursday, quinta-feira, Friday, sexta-feira e Saturday, sábado, que a gente usa esses dias da semana, como eu falei, para ver a previsão do tempo. Agora, quando nós perguntamos How is the weather today? Nós estamos perguntando como está o tempo hoje. How is the weather today? Repeat, how is the weather today? Very good. Então, como está o tempo hoje? Today é hoje. E nós temos algumas maneiras de responder. Quando faz sol, como que é mesmo sol em inglês? Isso, sun. E quando nós dizemos que está ensolarado, que tem bastante sol, falamos it is sunny. Repeat, it is sunny. Very good. Como que é vento mesmo em inglês? Wind, muito bem. Quando a gente fala que tem muito vento, que está ventando, a gente diz it is windy. It is windy. Great. Como mesmo que é nuvem em inglês? Cloud. Very good. E quando tem muitas nuvens no dia, quando o céu tem muitas nuvens, a gente fala que está nublado, né? Em português a gente fala que é um dia nublado.
Em inglês, nós falamos it is cloudy. Repeat. It is cloudy, nublado. E chuva, como que é chuva em inglês? Rain, great. Rain. Para falar que está chovendo, que é um dia que tem chuva, que está chovendo, falamos it is raining. Muito bem. Então, a pergunta é, how is the weather today? Daí, de acordo com como que vai estar o tempo no dia, a gente fala it is sunny, se estiver ensolarado, it is windy, se estiver ventando, se estiver muito vento, it is cloudy, se estiver nublado, e it is raining, se estiver chovendo. Agora vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer de conta que essas imagens que a gente vai mostrar representam o dia de hoje. Eu vou perguntar e vocês vão ver de acordo com a imagem como que está e vão me responder em inglês, beleza? Olhem essa imagem aqui. How is the weather today? It is windy. Very good. Muito bem. Vamos para a próxima? Olhem lá essa imagem. How is the weather today? It is sunny. Muito bem. Olhem o sol ali bem forte. Parece estar bem quente nessa imagem. Então, it is sunny. Está ensolarado. A próxima aqui. How is the weather today? It is cloudy. No, it is raining. Olha, está chovendo. It is raining. E a última. How is the weather today? It is cloudy. Very good. Acertaram todas. Muito bem. Agora, crianças, a teacher vai deixar para vocês uma homework. Homework é tarefa de casa. Olhem, durante uma semana, observe como está o tempo em cada dia e registre em seu caderno. Então, eu deixei aqui uma tabelinha, você pode escrever no caderno também. Então, nós temos Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Durante uma semana, você vai observar como está o tempo em cada dia e se você viu lá. Ah, domingo estava ensolarado, então você vai escrever Sunday, sunny. Segunda estava chovendo. Monday, raining. Não precisa fazer tarefa no domingo, tá bom? Mas você observa e faz durante a semana. Se vocês quiserem, a teacher vai deixar essa tabelinha no site do Vem Aprender, que é esse site aqui. Tem o link aqui e se vocês digitarem ali no Google Vem Aprender, vocês vão achar o site bem facinho. Vocês vão entrar no site, vai ter aqui essa página com os ícones dos anos, vocês clicam no ano de vocês e vai aparecer uma tabelinha com todas as matérias e todas as atividades que vocês têm. Vocês clicam em inglês, vai abrir ali para vocês poderem imprimir, tá bom? Então quem quiser dar uma olhadinha pode fazer isso. Agora, crianças, eu estava muito ansiosa para esse momento. Nossa, vai ser muito legal. Vocês lembram que algumas aulas atrás, quando nós estávamos trabalhando com o livro Lara's Black Dolls, eu propus para vocês, para a gente fazer uma exposição, a nossa exposição, Our Display, de vocês mandarem uma foto com o desenho que vocês fizeram de vocês. Essa semana eu recebi alguns desenhos de algumas crianças e lindos, nossa, todos desenhos lindos. E eu vou mostrar aqui alguns desenhos de algumas crianças, algumas fotos. Estão todos muito lindos. Se você mandou o seu desenho e não apareceu na aula de hoje, não fique triste. Eram muitas fotos, muitos desenhos. E se você não aparecer hoje, você ainda pode aparecer nas próximas aulas, tá bom? Então não fique triste, a gente vai mostrando aos pouquinhos. Vamos ver alguns desenhos, algumas crianças que mandaram a foto? Então, aqui algumas crianças do 5º ano, com suas fotos, seus desenhos. Aqui crianças do 4º ano. Aqui algumas crianças do 3º ano.
E aqui, crianças do primeiro e do segundo ano. Muito obrigada às crianças que mandaram. Todos os desenhos estão muito lindos, as fotos muito lindas. Eu amei conhecer vocês. E se você ainda não conseguiu mandar a sua foto, você pode mandar. O WhatsApp do Vem Aprender é 42 99165 8345. Faça um desenho bem bonito de você, tire uma foto e mande para o nosso WhatsApp. Se às vezes você não consegue tirar a foto em casa, às vezes a mãe não consegue tirar para você, se você estiver indo para a escola, peça para sua professora, fale: prof, tira uma foto minha para mandar para a prof. Catarina do Vem Aprender. O WhatsApp é esse daqui, anotem lá para vocês mandarem pra gente, tá bom? Nós estamos amando conhecer vocês. Então, crianças, era isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do nosso jornal. Um beijo e bye bye!